Olá, eu sou Isabelle Ferreira de Araújo, sou bolsista pela Fundação Araucária e vou apresentar agora o trabalho cujo título é Adesão à terapia antirretroviral em paciente vivendo com HIV e AIDS, maiores de 50 anos de idade, no Serviço de Atendimento Especializado de Francisco Beltrão, no Paraná. Esse estudo conta também com a coautoria do Guilherme Welter, o meu orientador, e da Liliane Ferreto, pelo Centro de Ciências de Saúde de Francisco Beltrão. Começando então com a introdução do trabalho, a criação da TAV foi na década de 80, no contexto histórico da epidemia de HIV e AIDS, que estava em vigência internacionalmente. A agência americana Food and Drug Administration aprovou em 1986 a azidovodina como o primeiro fármaco usado para o combate do vírus do HIV. E a distribuição desse fármaco foi feita, então, posteriormente, em 1991, aqui no Brasil, sendo que depois, em 1996, foi garantido o acesso universal e distribuição gratuita, tanto desse fármaco quanto dos outros fármacos que já haviam sido desenvolvidos para a TARV. O objetivo, então, da terapia antirretroviral seria a redução da carga viral do HIV a níveis detectáveis, de modo a minimizar o risco de mortalidade pelas infecções e neoplasias oportunistas, que são a principal causa de óbito nesses pacientes, e para diminuir a taxa de transmissão do vírus entre a população. Nesse sentido, existe a questão da adesão à TARV. A OMS, ela recomenda que a adesão à TARV gire em torno de uma taxa de 95% ou mais, para que se atinja um sucesso terapêutico nesse tratamento. E por essa razão, uma das principais causas de falha terapêutica do tratamento do HIV é a não adesão ou a adesão inadequada a essa terapia antirretroviral. Principalmente por esse tratamento consistir num tratamento ininterrupto e diário e, portanto, dificultoso para muitos pacientes, principalmente quando envolvem algumas questões sociodemográficas. Nesse sentido, então, o objetivo desse estudo foi estimar a prevalência de adesão à terapia antirretroviral de alta atividade entre os pacientes que vivem com HIV e AIDS, que estão cadastrados para realizar consultas periódicas e acompanhamento no site Francisco Beltrão. Sobre esse estudo, ele era um estudo transversal que faz parte de uma pesquisa maior denominada Monitoramento de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS da região sudoeste do Paraná. Os dados coletados nessa pesquisa foram através de questionário e pesquisa de prontuário realizada entre março de 2020 e abril de 2022. Os pacientes que foram incluídos nessa pesquisa eram os pacientes colaborativos que assinaram TCLE e que fossem maiores de 18 anos de idade. Para a avaliação da adesão à TARV, foi aplicado o questionário WebEdQ, que consistia em 3 perguntas. A primeira pergunta perguntava se na última semana o paciente havia tomado algum dos remédios fora do horário indicado pelo médico. A segunda pergunta era sobre na última semana se ele havia deixado de tomar algum dos remédios indicados. E a terceira pergunta, se na última semana ele havia tomado algum comprimido a mais ou algum comprimido a menos do esquema terapêutico indicado. Após a coleta de dados, então, foi feita a testagem das variáveis demográficas com o desfecho e a resposta do questionário de adesão à TAV, e em seguida foi iniciada a análise, primeiramente com a análise descritiva da população estudada e depois com a análise bivariada, com a associação entre a não adesão e as outras variáveis do estudo por meio do teste Q quadrado, o teste Stato de Fischer e o teste Ullmann-Whitney. Sobre os resultados desse estudo, então, a população total do período de coleta foi 378 pacientes, sendo que 121 desses pacientes preencheram corretamente e totalmente o questionário de adesão à TAV e, portanto, foram os pacientes que foram, de fato, incluídos nessa pesquisa. Dentre esses pacientes, 60,3% eram do sexo feminino e a média de idade encontrada foi de 48,7 anos de idade. Além disso, 50,4% desses pacientes apresentavam 50 anos ou mais de idade e, portanto, foram a amostra desse estudo utilizada de fato. No que tange à não adesão à TAV, foi encontrada uma taxa de 30,6% da população amostral, sendo que essa taxa é superior a outros estudos também conduzidos no país,
por exemplo, um estudo conduzido em Ribeirão Preto, em 2017, e um estudo conduzido em 2015 em Salvador, sendo que ambos os estudos constataram na população amostral uma taxa de não adesão de 25%, o que é significativamente menor do que é encontrado aqui em Francisco Beltrão. Além disso, uma das variáveis sociodemográficas que foram avaliadas nesse estudo foi a questão do nível de escolaridade dos pacientes, sendo que os pacientes poderiam ser agrupados em dois grupos distintos: pacientes com escolaridade de até 8 anos de estudo formal ou pacientes com nível de escolaridade acima de 8 anos. O que foi encontrado foi uma significância em relação a esses dois grupos de escolaridade, sendo que o grupo com mais de 8 anos de estudos formais apresentaram maiores taxas de adesão à TAV, com 61,4% de adesão ao tratamento, diferente do grupo com escolaridade menor que 8 anos, com 8 anos de estudo formal, cujas taxas de adesão foram menores do que o grupo de maior escolaridade. Essa distinção entre a adesão entre esses dois grupos de escolaridade também foi evidenciada em um estudo realizado em Minas Gerais, que constatou que os indivíduos com mais de 8 anos de estudos formais eram os que apresentavam menor taxa de não adesão à TAB, com 24% de não adesão, diferente, por exemplo, dos indivíduos com menos de 4 anos de escolaridade, que apresentaram a não adesão de 39%. Essa diferença de adesão entre os grupos de escolaridade parece estar relacionada ao fato de que os pacientes com maior nível de escolaridade costumam apresentar maior conhecimento sobre a importância da adesão adequada aos medicamentos e maior capacidade e efetividade no gerenciamento da própria saúde. Dessa forma, os indivíduos com menor escolaridade, principalmente aqueles que não são alfabetizados, eles tendem a apresentar maior dificuldade quanto à compreensão das instruções médicas em relação a tomar a medicação e a periodicidade de cada dose, e também do que tange à compreensão de informações relevantes sobre o próprio diagnóstico. Além disso, também foi averiguado em outro estudo que esses dois grupos de diferentes níveis de escolaridade apresentam uma distinção características no que tange mitos e verdades sobre o HIV e também sobre a superação de estigmas em torno dessa condição. Nos indivíduos de menor escolaridade, principalmente nos que apresentam a faixa etária mais elevada, por conta do imaginário popular, esses indivíduos tendem a idealizar o paciente HIV positivo como um paciente frágil e de prognóstico reservado, sem muita perspectiva de vida. Principalmente os indivíduos de maior faixa etária que também viveram próximo da época da epidemia do HIV da década de 80. Por conta desse estigma e também pelo medo da discriminação da sociedade quanto à descoberta do diagnóstico deles, esses indivíduos eles tendem a não aceitar muito bem o diagnóstico e, portanto, também não são capazes de aderir com maior eficiência ao tratamento do HIV. Por fim, então, a conclusão desse estudo foi que o nível de adesão à TARV foi maior do que o nível de não adesão na população amostral aqui de Francisco Beltrão. Então, aqui na população amostral, as pessoas tendem a aderir mais à TARV do que as que não aderem. Além disso, foi concluído que a maior escolaridade parece estar relacionada à melhor adesão ao tratamento, seguindo também conclusões de outros estudos realizados em outras regiões que apresentaram resultados semelhantes. Eu gostaria de agradecer, então, à Fundação Araucária e à UniOeste pela oportunidade. Muito obrigada pela atenção.